Olá, muito bom dia. Nós continuamos com os nossos devocionais e estamos no 9º dia, no capítulo 9. E espero que esteja sendo reconfortante para todos vocês. Já compartilhou com seus amigos? Peço que faça isso. Já se inscreveu no canal? Peço que faça isso. Já ativou o sininho? Peço que faça isso. Nos ajude a transmitir, levar esta mensagem a outras pessoas. Esse é o nosso intuito. Tá bem? Muito bem, hoje nós chegamos então no versículo 9, no capítulo 9. Antes, eu queria te pedir que, se por acaso ouvir alguns barulhos, porque nós estamos ao vivo, hoje estou a gravar aqui no meu escritório, e eu vivo aqui no centro de Pombal, uma cidade no centro de Portugal. Inclusive, já lhe disse, se você tem alguma curiosidade sobre Portugal, quer saber alguma coisa, mande aqui nos comentários. Se eu puder, terei muito prazer em responder. Então, às vezes, você pode ouvir barulho de carro, barulho de som, alguma coisa assim, porque estamos, como eu disse, aqui no centro de Pombal. Mas vamos lá ao capítulo 9. E hoje nós vamos fazer um bocado diferente. Nós não vamos ler de imediato o capítulo, porque ele tem várias questões que eu gostava de abordar com cada um de vocês. Então, eu vou lendo e vou falando sobre cada passagem. Pode ser assim? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 9 do livro de Jó. Então Jó respondeu. Respondeu a quem? A Bildade, Você ouviu ontem? Assistiu o devocional de ontem? Se ainda não fez, faça isso, tá bem? Vou deixar aqui o link para que você possa voltar no anterior, tá bem? Então ele responde a esse amigo, Bildade, e ele responde assim: eu bem sei que isso é verdade. Sim, algumas questões que eu disse ontem, até falei isso, é colocado como verdade, E ele continua assim: mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Boa pergunta, O homem não pode ser justificado diante de Deus. O homem não pode se colocar como justo diante de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Mas isto é um outro ensino que futuramente poderemos fazer aqui. Mas ele tem razão, não há ninguém justo. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer sobre toda a terra. Ainda ele continua: ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Ele continua: a sua sabedoria, que ele começa agora a falar de alguns atributos de Deus, e é muito importante isso. Então ele fala: sua sabedoria é profunda, tudo se referindo a Deus, Seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhes e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam. E em sua ira os põe de cabeça para baixo. Perceba o domínio sobre toda a criação, A onipotência de Deus. Ele diz ainda assim: sacode a terra e a tira do lugar, e faz colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Sim, ele é o Criador. Ele continua: ele veda e esconde as luzes da estrela. Mais ainda, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Interessante, porque Jesus, nos evangelhos, nós vamos ver Jesus caminhando sobre o mar. Então, o que Jó está dizendo aqui é tudo verdade. Ele está aqui a mostrar o Deus poderoso e um Deus que ele tinha esse relacionamento. Ele diz que, a palavra diz que ele era temente a Deus. Então ele continua: ele é o criador da Úrsula e do Orion, Ele está a falar aqui na criação de todas as coisas. Ele cita 2 estrelas aqui, ou 2 constelações, Mas ele está a dizer aqui sobre toda a criação, Todas as constelações, E ele diz assim: das Pleiades, das constelações do sul, realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Ah, é verdade. Ao longo de toda a Bíblia nós vemos dezenas de milagres sendo realizados por Deus através dos seus servos e em Jesus. Inclusive João, no final do livro do Evangelho de João, ele diz que Cristo fez outros milagres que, se fossem escritos, não caberiam em todos os livros, ou seja, eram muitos, Claro que ele usa aqui de uma forma poética, Mas ele está a dizer que são incontáveis, Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe: o que fazes? Deus não refreia a sua ira, até que o séquito de Raabe encolheu-se
diante dos seus pés. Então faz aqui esta exposição do controle de Deus sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Isso é maravilhoso, isto é maravilhoso. Mas ele continua, ele diz assim, como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Aqui é uma questão que eu gostava aqui de pontuar um pouquinho com os amigos e os irmãos que nos ouvem aqui, né? Como eu disse, a nossa ideia e a nossa intenção não é fazer um estudo teológico, né, ou falar sobre algumas questões aqui doutrinárias. A nossa questão é usar determinados versículos, determinadas passagens para uma reflexão de vida. É diferente, é um devocional, não é? Embora usemos a Bíblia como pano de fundo, não é? Para aquilo que nós queremos transpor, né? Então, eu gostaria de dizer aqui, né? Como é a forma que nós temos para falar com Deus? A forma que nós temos para falar com Deus é através da oração. Esta é a forma de falarmos com Deus. Nós sentimos Deus no nosso coração quando estamos a orar, quando estamos lendo a palavra do Senhor, não é? O que Jó está aqui a fazer é exatamente dizer que o que ele pode fazer é implorar, né, por misericórdia. Lembre-se, Jó não sabia o que estava a se passar. Jó não sabia que ele estava sendo ferido pela mão do diabo, de Satanás, com a permissão de Deus. Ele não entendia, né? Ele tinha uma noção da grandeza de Deus, e ele tinha uma noção de que Deus era soberano, mas agora ele não entendia o que se passava com ele. Então, determinadas palavras que ele fala são palavras confusas, e palavras, inclusive, que Deus depois vai questioná-lo a respeito daquilo que ele falou, né? Mas tem questões aqui que é importante nós vermos, a forma como nós nos dirigimos a Deus, né? Precisamos ter um pouco de cuidado ao falar com Deus, mas Deus compreende o nosso coração em meio à angústia, em meio à dor. Então eu posso abrir o meu coração diante do meu Deus, do meu Pai, né? Ele continua assim, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Ele continua ainda dizendo aqui assim que é como se ele se sentisse diante de um juiz executor. Volto a dizer, né, ele não compreende muito bem o que está a se passar com ele, né? Nós temos realmente um Deus que é o santo juiz, mas ele julga com autoridade, ele julga com sabedoria e ele julga com poder, né? O santo juízo de Deus, né, é perfeito. Nós podemos não entender, mas ele é perfeito. E ele continua assim, não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força, ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem o intimidará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria, né? Jó estava aqui a dizer que ele se sentia inocente nessa questão. Ele não via por que estava a passar por aquela situação, né? Ou seja, Jó estava realmente confuso, né? E não sabia como se expressar diante de tamanha angústia que estava a enfrentar, né? E ele continua aqui ainda, né? Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida, e tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o ímpio como o íntegro. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não ele, quem é então? Embora Jó aqui esteja entendendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, né, ele está a ter umas questões aqui equivocadas, né, como se Deus não se importasse com as coisas, né? A partir do momento que Deus está no controle de todas as coisas, como ele diz inclusive aqui, se não é ele, quem é então, né? Porque ele é o poderoso, né? Ele tem o poder, ele está no controle de todas as coisas. E se ele está no controle de todas as coisas, é porque ele se importa com todas as coisas. Volto a dizer, mesmo que nós não compreendamos,
Nós não compreendemos, por exemplo, quando é um alagamento, uma enchente, um vendaval, né, destrói casas, destrói vidas, nós não entendemos. Mas Deus tem o seu propósito em todas as coisas, não é? E ele continua: meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria, né? Ele sente aquele momento muito angustiante em que ele está a viver, né? Ele continua ainda, né? Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois eu sei que não me considerarás inocente. Mais uma vez aqui, Jó colocando-se de uma maneira precipitada diante de Deus, né? Colocando-se com o veredito de culpado, né? Mas, volto a dizer, nós sabemos tudo o que está cercando esse acontecimento. Jó não sabia, né? Então as suas palavras muitas vezes são palavras sem nexo, né? Sem fundamentação, mas palavras de alguém que está desesperado. Isso não quer dizer que nós devemos falar o que queremos quando estamos desesperados. Não devemos afrontar o nosso Deus. Nós exatamente temos um livro precioso como o livro de Jó, para que nós possamos tirar entendimentos e proveitos para a nossa vida. E ele termina então dizendo assim: uma vez que já fui considerado culpado, porque eu deveria lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é este caso. Então, Jó, novamente, diante da sua humildade, a humanidade, né, ele se considera em desvantagem, e é verdade, né? A nossa humanidade limita-nos demais, né? Mas, mesmo que fôssemos mais superiores, Deus é soberano. Então, se você está a passar por momentos de tremenda dificuldade, de tremenda dor, saiba que Deus é soberano em todas as coisas. E você pode clamar a Ele em qualquer momento, buscá-lo em qualquer momento. Porque Ele é um Deus justo, um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Nós devemos clamar ao Senhor. Então nós devemos entender que Deus é quem delineia todas as coisas. Eu espero que este devocional de hoje, que foi um pouco mais longo, possa também trazer um pouco de esperança ao seu coração. Se você vive momentos de dificuldade, busque o Senhor, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos clamar ao Senhor e Ele nos responderá. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro e eu estou muito grato e agradecido pela repercussão que tem tido os nossos devocionais. Então que você possa continuar a assistir, vamos caminhar aqui durante todo o livro de Jó, né? Pretendemos que seja diário, né? Durante os próximos 42 dias desde o começo, né? Pretendemos que seja assim, a menos que aconteça alguma coisa. Mas é isso que nós pretendemos, para que nós não percamos, né, a beleza, né, deste livro. Deus abençoe e eu espero você amanhã pelas 7 horas. Até lá.